fui que é terrível, não? Em qualquer tempo, não? O Ministério de Relações Exteriores de Havana, sem dúvida. de interior, que a polícia secreta, para receber isso. Cheio, policial, meu Deus. Como é que você vai mesmo? Como é que pode? E indo para Portugal, quanto tempo o senhor ficou lá? Passei até o final de 79. Né? O senhor voltou com aquela leva dos anistiados? Anistiados, exatamente. Certo, mas aí naquela época, grande parte dos anistiados, certo. foi o caso de Miguel Arraes, certo, por exemplo, certo. de Leonel Brizola. Sim, certo. Eles voltaram ainda professando o ideal esquerdista. Certo, Não foi o seu caso, não. O senhor voltou desiludido e querendo continuar com a sua vida, mas sem acreditar mais em nada disso. Exatamente, porque veja bem, E aí como é que a esquerda lhe recebeu? Muito mal. Na volta, o rapaz das Nações Unidas perguntou qual o voo que você quer ir. Esse voo da alegria, que vem a Arraes, Brizola, que Era o voo da alegria? Paris, Londres, São Paulo, Rio, onde chegar, sempre carnaval. Uma festança. É festança. Ou você quer ir direto, Lisboa, Guararapes, esse, porque eu sabia esse pessoal, a raça. E que imagens são essas? Eu vejo uma foto de Fidel claro. aqui. Então, por isso, eu quero ir só. Eu quero ir só. Pessoal, Do que ir mal acompanhado. essa foto aqui é bastante eloquente. Porque eu prefiro vir só. Como é que está escrito aqui? Arraes além das fronteiras. Em visita fraternal a Fidel Castro. Como você vê. Fraternal? Mas não é o termo que os socialistas usam, fraternal. Mas tem outra coisa, aqui que eu quero mostrar. Por não, senhor. Porque isso é uma revista que todo mundo conhece, né? de alto nível para o mundo assim, empresarial. Eu recebo de graça isso. Algo mais. Né? Sim. Tudo bem, certo. A jornalista escreve, tudo bem. Aí diz aqui, o que é, como se esconde as coisas. As palavras escondem as coisas. Né? Eu vendo isso em dezembro de 2016. Eu sabendo da história. Ele na Argélia, né? O escoamento da produção de diamantes de Angola, no primeiro ano após a libertação, foi viabilizada através da conexão que a Arraes promoveu entre o governo angolano, veja bem, e um grupo econômico da época. Escoamento ilegal? Não, o escoamento o escoamento da produção de diamantes. Veja nas entrelinhas. O escoamento da produção, que é uma das maiores do mundo, de Angola. Sim. Após a libertação de Angola dos portugueses, foi viabilizada através da conexão que a Arraes promoveu entre o governo angolano, né, e um grupo econômico da época. Sim, mas aí o senhor acha que... Que grupo econômico é esse? Odebrecht? Não, é maior. Porque, vejam bem, quem mexe com diamantes, se você pode ir no YouTube da vida e tal, quem são... Pessoal, isso é sério e grave, viu? Quem são os maiores dominadores, vamos dizer assim, do comércio mundial de diamantes? Você vai achar dois. The Birds? The Bear, exatamente. E outro, da Bélgica, me parece. Um da África do Sul, né, e outro da Bélgica. São esses que dominam. Ninguém mais vende uma pepita que não for na mão deles. Então, você sentar um desses 12 grupos e negociar uma das maiores produções de diamante do mundo, quanto é que você levou? Essa figura deve ter levado nessa transação. Bom, aí eu não sei. Você vê os descendentes deles são vivos ainda. Como as palavras são porque... usadas para esconder essas coisas. Não sei, pronto, não sabemos. Mas o dinheiro caiu em caixa. Mas é certamente curioso, né? O que a Arraes teria a ver com isso? É estranho. Convenhamos, o que a Arraes tem a ver com os diamantes, como é que chama? Os diamantes de Angola, né?
Tá aqui. Que é algo um pouco estranho, realmente. Daí, não foi eu que escrevi, não. Foi a pessoa ligada a ele. Né? E me diga uma coisa, só para a gente completar, o senhor chegou a conviver com que figuras assim do movimento revolucionário naqueles anos todos? Gregório Bezerra? Não, alguma figura? Eu... Francisco Julião? Não, Francisco Julião, não. É o seguinte, Francisco Julião foi antes de mim, né? Foi em 64, aí a família dele, a metade da família dele estava em Cuba, quando eu cheguei. E depois que eu saí, estava lá ainda. Continuaram lá, em Havana. Que adoram Fidel, né? Sim. São os correspondentes, é como se fosse um tio deles. Tá tudo bem, tá certo. Foram sempre bem relacionadas. Mas eu conheci familiares de Julião lá, em Havana. Estudaram lá, ficaram lá a vida toda. O senhor está convencido, a gente vai terminar daqui a pouco, certo. Só para... Eu achei extraordinária a entrevista, inclusive eu notei que em momento algum houve menos de 70 pessoas ali assistindo. Chegou num determinado momento a ter 90 pessoas assistindo. O senhor está convencido de que os movimentos revolucionários daquela época desejavam implantar uma ditadura do proletariado no Brasil, uma ditadura de esquerda? Pelo que está escrito, era isso. Era o programa dos próprios partidos. Exatamente, o programa do PCB. Está lá. Eu vou negar isso? Não posso negar. Não está escrito lá? Lutamos para isso, para instaurar a ditadura. Quer dizer, quando eles falam de democracia, isso é um eufemismo, na verdade. Exatamente. Que não é o que eles querem. Não é. Nunca quiseram. Não, exatamente. Okay. Bom, meus amigos, vamos chegando ao fim aqui dessa entrevista. Eu achei simplesmente extraordinária pela riqueza de revelações que a entrevista conteve. Conheci o senhor Jovenildo hoje mesmo, que eu havia dado a ele meu endereço e ele veio para cá. Conversamos uma hora mais ou menos em off, né, para nos inteirarmos dos fatos, saber como seria a condução, né, da entrevista. Teve essa surpresa para mim extraordinária desse comentário de que José Dirceu teria tido certos tipos de relações com as quais a gente normalmente não o associa, não é verdade? Mas deixando de lado esse aspecto assim de personalista, né? Porque afinal de contas a vida sexual das pessoas não é um problema nosso. O que ressaltou de uma maneira evidente é que nós temos aqui um homem que um dia teve convicções de esquerda, mas estando lá em Cuba, um país, evidentemente um país comunista, ele pôde conhecer a realidade da vida, não do cidadão de alto padrão que vive nas altas esferas do poder, mas do cidadão cubano. Ele mesmo disse aqui em vários momentos que ele vivia como um cubano. E nos contou, né, como comia não apenas em baixas quantidades alimentares, né, baixas calorias. Calorias, exatamente. Né, devia ser muito magro na época, eu imagino. Eu tava... E além disso, a comida de péssima qualidade. Ele pôs abaixo esse mito da boa saúde cubana, pelo contrário, deixou claro que uma pessoa que tem que se hospitalizar em Cuba precisa levar de casa os seus próprios cobertores, travesseiros e, enfim, roupa de cama, essa coisa toda, não é? E teve um comentário que ele fez que eu achei particularmente chocante logo no começo, né? Ele, como jovem revolucionário, cheio de ideais e cheio de ideias, teve que ouvir de um militante mais experiente que o trabalho dele não era pensar. Porque, como ele mesmo disse, Fidel pensava por todos.
E, meus amigos, no fundo, isso é o comunismo. Você tem uma... Aqui, olha só, pessoal. Uma cópia da libreta... Uma cópia da libreta cubana, o papelzinho que diz... Anualmente, todo cubano recebe isso aqui para comprar roupa e alimentar-se. Anualmente. Se perder, morre de fome. Pois é. Então imaginem o que é a realidade desse país que a nossa esquerda brasileira estupidamente gosta de apresentar como se fora um paraíso, né? Um paraíso sobre a terra, de conforto e bem-estar e assim por diante, coisa que evidentemente não cabe e não é nada disso. Me parece que alguém perguntou sobre um livro que o senhor vai escrever sobre Lampião. Já escrevi. Já escreveu? É, tá aqui. Foi lançado. Ah, sim, pronto, não podia. Ótimo. Então, pessoal, bom, o YouTube, o Facebook distorce, né, as imagens. Mas eu vou ler para vocês. O título do livro é Sertão Sangrento, Luta e Resistência. O autor, este distinto senhor que está aqui do meu lado, Jovenildo Pinheiro de Souza. Ok, pessoal? Sertão Sangrento, Luta e Resistência. Jovenildo Pinheiro de Souza. Então, meus amigos, evidentemente eu vou passar isso depois para o YouTube também, né? E depois disso, eu não sei nem o que dizer mais, né? Porque a vontade que dá é continuar 3 horas. Eu não sei se ele tem a mesma vontade, mas a vontade que dá é ficar mais 4 horas conversando.